Seguinte, deixa eu cumprimentar pela primeira vez aqui no nosso programa a cirurgiã dentista, a doutora Adriana Lira Ortega. Você tá boa? Bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Menina, esse assunto é um assunto importante e eu vou começar a falar, você vai dizer assim, ou você tem ou você conhece alguém que tenha, certo? Sim, certo. Que é o bruxismo. Antes da gente explicar e falar a respeito, até é uma curiosidade. Tá. Quando a gente compara aí, em 10 pessoas, quantas tem bruxismo? Olha, é até difícil falar, porque até o diagnóstico do bruxismo é um pouco confuso. Tá. Então, tem pessoas que têm o bruxismo e não sabem que têm o bruxismo. Entendi. Então, assim, se for para pesquisa, esse número varia muito. Tem pesquisa que fala, olha, dá uma incidência de 5%. Tem pesquisa que fala da incidência de 40%. Então, olha isso, gente. E eu imagino que o número seja realmente grande, porque é algo que, a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco para ilustrar, acaba sendo até meio natural, né? Como é que a gente define, então, o bruxismo, o problema? Olha, assim, se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu ia ser muito rápida em dizer assim... Olha, Carol, o bruxismo é quando você range o dente à noite. Tá. Que é o que está, assim, no imaginário de todo mundo. Quando se fala de bruxismo, já pensa no dente que é rangido à noite. Entretanto, de um tempo para cá, esse conceito ampliou. Então, qualquer movimento mandibular que fuja um pouco do padrão, que é o normal de mastigação, de fala, deglutição, etc., ele já caminha para um tipo de bruxismo. Ah, é? Então, por exemplo, se a pessoa fica durante o dia com os dentes encostados... Assim? Não precisa apertar. Tá, sem apertar assim. Sem apertar. Porque o que a gente precisa fazer? Como que deve ser a postura, quer dizer, assim, a minha postura corporal, você tem uma postura super bacana e tal. Você fala, e a postura de boca? A postura de boca, a gente tem que ficar com o lábio encostado e os dentes ligeiramente afastados. Eles não se tocam. Eles só se tocam na mastigação, no movimento final de deglutição. Então, se a pessoa fica, mesmo com o lábio encostado, e esse dente encostado, ela já está solicitando o músculo que deveria estar relaxado. Que interessante. Só que isso é algo até involuntário, né? A gente nem percebe. Por isso que eu te falo, muitas pessoas têm o bruxismo e eles não sabem que têm. Porque então não é só à noite. Não é só à noite. Por isso que a gente tem o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. Então vamos acompanhar. A gente tem uma ilustração bem interessante para vocês acompanharem com a gente. Vamos colocar o primeiro vídeo, Mar, que mostra então quando a gente tem esses dentes aí, nesse contato um com o outro, no movimento que a gente está vendo. Esse é o noturno. Esse é mais noturno. Acontece mais durante o sono. Que é esse ranger. Que inclusive assim, o companheiro de quarto, a família, normalmente já sabe. E ele já vem relatando, olha, ele range muitos dentes. Ele faz um barulhinho, um barulhinho, faz um barulhão às vezes, né? Tem criança que o irmão não quer dormir no quarto, porque ele levanta e vai lá e cutuca o outro e acorda. Enfim, mas faz um barulho. O bruxismo da vigília, ou o apertamento, Carol, ele não faz barulho. Fica mais difícil, então, fica mais difícil. Tem até paciente que eu falo assim, você fica com os dentes encostados? Ele fala, não, doutora, não fico. Que não. Aí na segunda consulta fala, olha, depois que você falou, eu comecei a perceber e eu vi que minha postura é de contração. Mas tanto nos dois casos, quanto esse bruxismo noturno, ou mesmo estar com os dentes encostados durante todo o dia, o que acontece? O desgaste do dente, uma mudança, né, da mordida, de tudo, atrapalha tudo. O que acontece? Nesse bruxismo de ranger, inclusive assim, a gente fala ranger durante o sono, alguns pacientes, principalmente os que têm alterações neurológicas, eles rangem acordado também. Por exemplo, pacientes com síndrome de Down, pacientes com paralisia cerebral, eles têm um movimento, paciente autista, então eles têm um comprometimento neurológico que determina esse ranger acordado. Entendi. O ranger, ele provoca principalmente o desgaste do dente. E esse desgaste, ele é irreversível.
né? Porque o dente depois não volta, né? Não volta, não cresce. Eu falo assim, olha, na pele a gente arranha, né? E daqui a pouco a pele cicatriza. Mas o dente não. Se você tem uma lesão na estrutura de dente, seja por cárie, seja por desgaste, você não tem um reparo disso do ponto de vista biológico. Então, por isso que a gente precisa proteger esses dentes. A longo prazo, então, a pessoa vai ter cada vez menos saúde nesse dente. Um poder de mastigação também muda, né? Muda tudo. Sim. Vamos para o nosso segundo ilustra, que é aí, esse já está atingindo outra parte, certo? Sim. É o mesmo ranger, mas é um ranger diferente do ilustra que a gente mostrou no início. Nesse aí, a gente vê um outro ângulo do ranger. Né? Então, assim, é uma outra visão, porque a gente, na verdade, esse movimento de mandíbula, ele é aleatório. Digamos assim, ele é aleatório. O que prejudica muito? Prejudica quando o paciente ele tem dentes fora de posição e como esse ranger é aleatório, ele pode prejudicar mais alguns dentes do que outros. Ele pode desgastar um dente que esteja, por exemplo, acima daquela linha. Entendi. Entendeu? Então, é que nesse já entrou do tratamento. Na verdade, era o outro. A gente inverteram a ordem lá em cima, mas não tem problema. Porque de qualquer maneira a gente tinha que mostrar o vídeo para mostrar a plaquinha. Então vamos colocar esse outro, Má, que era esse outro pra gente comentar de um outro desgaste. Esse aí, tá vendo? Então esse paciente, ele joga mais o queixo para frente, ao invés de jogar para os lados. Olha isso, detona até aquele ali. Ele detona em um momento. Depois, se tiver esse ranger, se a gente vê aquele desgaste de todos os dentes, ele mais ou menos que equilibra. Porque aí todos ficam do mesmo tamanho. Vocês viram, gente, no vídeo como diminui o tamanho do dente? Diminui, porque ele fica é uma coisa mais ou menos longa, né? Ele não fica tanto tempo durante a noite, mas ele fica em períodos. E a força que se faz é uma força muito maior até do que a força que a gente faz de forma voluntária durante o dia. E tem gente que acorda com dor, né? Essa é uma outra questão, né? É uma das coisas que a gente tem que ser. Essa dor, que a gente chama de DTM, dor orofacial, primeiro é bom a gente separar. O bruxismo não é a dor. Então você vai ter bruxismo e não ter dor. De jeito nenhum. E você pode ter dor sem bruxismo. Então outros fatores estão envolvidos na questão da dor que a gente não pode associar de forma muito direta com a questão do bruxismo. E o diagnóstico desse paciente é feito examinando mesmo para ver se esse dente já está desgastado. Nem sempre. A primeira parte do diagnóstico é o próprio paciente que vem trazendo para o profissional. Doutor, eu ranjo os dentes. Se for uma criança que ela não tem essa percepção, então o cuidador, a mãe, normalmente é a mãe, que vem falando, meu filho ranja os dentes. Então, esse é o primeiro ponto de diagnóstico, não é o dentista que vai dar. Entendi. É o paciente. Associado a isso, eu posso ter desgastes. Agora, é bom que fique claro que se você chega no meu consultório, eu identifico desgaste no seu dente, eu não posso dizer, olha, você tem bruxismo. Por quê? Porque esse desgaste pode ser de um bruxismo que você já teve há muito tempo e não tem mais. Pode ser uma cicatriz de um bruxismo passado. Mas se você chega com seu relato, eu tenho bruxismo, eu faço o exame e eu vejo desgastes anormais, porque o desgaste é uma coisa normal da gente, né? Você tem que desgastar dente. De usar, claro, de mastigar, né? Você não pode ter um grande desgaste. Então, se o seu desgaste for anormal, associado com a sua história, então eu falo, bom, esse paciente eu tenho um diagnóstico mais fechado, mais seguro do bruxismo. Perfeito. Perguntinha do público, então. Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo para Maísa. Obrigada, Maísa. Que linda foto. Fatores como cigarro, estresse podem aumentar, então, o risco do bruxismo. O estresse é um grande... bom, é o vilão, né? O estresse desencadeia tudo nessa vida, né? Pelo amor de Deus. Eu digo que o estresse tem as costas largas. Tem as costas largas. E outra coisa que se diz muito assim, o estresse hoje em dia, eu falo, mas será que é só hoje em dia, né? Será que nossos pais não tinham estresse? Será que quem mora na fazenda não tem estresse? Claro que tem, né? Um ano chove, tem colheita, no outro ano chove, não tem colheita. Mas, enfim, o cigarro, existem pesquisas mostrando que o cigarro está associado ao aumento do bruxismo. Algumas
substâncias que têm origem, que têm atuação no sistema nervoso central, estão associadas com bruxismo. Então, o cigarro, ela tem uma ação no sistema nervoso central. Cigarro, uso de drogas ilícitas como cocaína, heroína, recentemente tem um trabalho com metanfetamina, com êxtase, eles aumentam o bruxismo. Drogas também que fazem parte de terapêuticas, né? Então, assim, algumas drogas anticonvulsivantes, por exemplo, aumentam, algumas drogas antidepressivas, né? Drogas que são empregadas em tratamentos de pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, por exemplo, ter depressão também está associado? Uma ansiedade? A questão da ansiedade, ela parece estar mais associada no bruxismo da vigília, no apertar, né? Porque você tensiona durante o dia, do que realmente nesse do sono, nesse ranger. Então, existem, nessa questão do bruxismo, nós temos ainda, do ponto de vista científico, muitas lacunas que precisam ser preenchidas de forma mais adequada. Né, que as metodologias precisam ser mais adequadas. Mas a questão do estresse parece ser mais relacionada com o apertar, o travamento, do que o ranger. Agora, a gente pode dizer que, então, tem algum fundo hereditário? Tem ligação nessa área também, já que você citou essa parte, né, de neurotransmissores? Isso, porque uma coisa que é importante que fique claro é que a gente fala, é um dos nossos mantras, que o bruxismo é de etiologia central. Olha, que interessante. Então, assim, o desencadear da fisiologia do paciente começa daqui e a informação vem para cá. Então, a movimentação mandibular é o final de uma cascata de eventos. Então, seria um fisiológico, mas por que tá essa liberação diferente de outras pessoas? Então, não chega a ser um fisiológico, Carol. Assim, o bruxismo, ele é um indicador para a gente que alguma coisa pode estar fora do eixo. Que interessante. Claro, tem uma questão genética. A questão genética ela é bem estudada. A gente vários autores, tem uma concordância nisso, inclusive com pesquisa laboratorial, que há mesmo uma linha genética na questão do bruxismo. Mas o bruxismo ele pode ser genético e ele pode ser causado ou exacerbado, aumentado por fatores pontuais, externos. Entendi. Por exemplo, a respiração. Então, pessoas que têm alteração de respiração durante o sono, rinite, sinusite, apneia do sono... Falamos essa semana de apneia. Tudo isso pode influenciar? Sim. Eles parecem deflagrar o bruxismo. O bruxismo parece ser um protetor. Uma outra questão também que a gente pontua é a questão do refluxo. Alguns pacientes com refluxo gastroesofágico, eles parecem estar mais propensos ao ranger de dentes. Mas sabe, doutora, depois de tudo isso que você contou, eu não tinha a menor ideia que poderia ter relação com essa parte de neurotransmissores e etc. A gente vai falar, claro, o tratamento seria a plaquinha. O que eu vou falar duas... Porque daí a gente cuida do dente, mas essa outra parte que também, que você falou, o bruxismo demonstra que tem alguma coisa que está fora do eixo, já vai além disso, muito né? mais. Isso aqui é o fim da linha. Porque quando o paciente chega, a gente faz todo o screening, toda a identificação de que ele está sujeito e a placa, ela não é tratamento. Ela a placa é para evitar o desgaste do dente. Perfeito. Então, eu não posso falar que isso aqui é tratamento de bruxismo. A gente diz que isso aqui é controle. É o controle do que vai desencadear o bruxismo. Entendi. Então, essa é a placa. Só que outro profissional também pode cuidar dessa outra parte que pode estar fora do eixo? É multidisciplinar. Então, assim, o dentista, ele é o primeiro profissional a ser procurado. Então, o paciente chega, doutor, eu ranjo os dentes. E aí, toda a ficha que a gente chama de anamnese, aquela ficha que a gente vai ir fofocando com o paciente para saber da vida dele, como você como você dorme. Essa outra ficha é que a gente vai tentar identificar. A que esse paciente está sujeito? Né? Então, a gente tem identificação do sono, questionários de sono para saber como está o sono do paciente, questionários que indiquem se ele tem algum risco ou não de apneia. Então, às vezes, e muitas vezes no nosso consultório odontológico, nós identificamos coisas que o paciente não tinha percebido.
E aí você manda para Aí a gente vai referenciar para outro profissional de saúde para que isso seja. Enquanto isso, vamos proteger fazer o dentes. controle. Para a gente encerrar, que eu já estourei tudo que não podia, né, Mar? Uma pessoa, então, que pode estar com uma ansiedade ou até mesmo com uma depressão, com alguma coisa alterada, que está apresentando bruxismo, se ela está desenvolvendo bruxismo, pode ser que ela tenha que procurar, então, uma outra especialidade para cuidar dessa parte neurológica. Ah, sim, da parte neurológica. Existe a gente chama de psicológica, né? Se for ansiedade e Tá. bruxismo, é questão psicológica. É claro, algumas pessoas, elas, inclusive no tratamento de alguns tratamentos odontológicos, essa questão da modulação do estresse, que a gente não fala que a gente controla o estresse, né? Da modulação, o estresse todo mundo vive. Tá. A modulação do estresse, ela precisa ser feita por outros profissionais. Nossa, olha, muito legal. Aprendi muito. Às vezes a gente bom. acha que uma coisa se resume a tal coisa. Pois é, Vai né? muito além, principalmente quando a gente entrevista excelentes profissionais, doutora. Muito obrigada. Doutora Adriana Lira Ortega, que é cirurgiã dentista. Eu vou passar para vocês o site da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, que é o www.sbdof.com. sbdof.com, para você saber mais. Gente, o assunto vai além. Muito obrigada. Eu Até a que próxima. agradeço, Adorei, Carol. doutora. Obrigada. Eu também. Obrigada a Nossa, você. tá vendo?